Olá, eu sou a Andressa Bling e hoje eu vou falar sobre alguns mitos sobre o pão com fermento biológico. O primeiro mito sobre o fermento biológico é que o pão sempre deve ser feito com água morna. Aqui no Brasil, como nós somos um país tropical, nossas temperaturas em épocas de verão ou em épocas de primavera são muito elevadas. Se você utilizar a água morna para você conseguir fazer o seu pão, você vai superaquecer a sua massa, perdendo qualidade de crescimento, porque você acaba agredindo o seu fermento biológico com esse excesso de temperatura. Então, por isso que a temperatura da sua água está diretamente correlacionada com a temperatura do seu ambiente. A gente pode utilizar temperaturas de água gelada, ou temperatura ambiente, ou até mesmo um pouquinho aquecida, conforme for a sua temperatura externa. Então, isso tudo é muita questão de análise da temperatura. Outro mito que nós temos dentro da panificação com fermento biológico é que um bom pão só é feito com muita sova. As pessoas acham que elas precisam necessariamente chegar ao conhecido e famoso ponto de véu, sovando como se não houvesse amanhã. Então a pessoa sova loucamente, achando que essa sova vai ser responsável pela melhor qualidade do seu pão. Só que ela esquece, e muitas vezes a pessoa nem esquece porque ela não conhece realmente, que a temperatura da sua massa ela é diretamente responsável pela qualidade final do seu pão. Se você sova demais e superaquece demais a massa do seu pão, você vai enfraquecer o crescimento da sua massa posteriormente. Vai ser um pão quebradiço, vai ser um pão que pode ficar opaco, que vai ter um comprometimento do crescimento desse pão. Então, a temperatura de sova, ela deve ser controlada. Outra coisa, dentro dessa sova, da questão de que um pão bom é só muito sovado, entra também a questão de que você consegue fazer um excelente pão de muita qualidade com processos sem sova. E esse processo sem sova não necessariamente só acontece com fermento natural. Você consegue trabalhar com pães com fermento biológico, tanto seco como fresco, com processos sem sova nenhuma. Pães com mais hidratação e que te dão resultados muito positivos. Outro mito é que tem muita gente que fala, mas eu não sei fazer pão. Meu pão fica pesado porque eu não tenho mão para isso. Eu acho assim, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que não existe quem não tenha mão para fazer pão. Existe a falta do conhecimento, a falta da técnica correta para que você consiga fazer um pão de excelente qualidade. E eu falo isso por mim, porque antes de eu começar nesse mundo da panificação, os meus pães eram horríveis. Eu fazia pão, ele ficava pesado, ele não crescia, e eu não entendia o porquê. E depois que eu comecei a entrar nesse mundo da panificação, que já fazem alguns anos que eu estou nesse mundo, eu comecei a entender e perceber todos os erros que eu cometia, que era falta de conhecimento, falta de técnica agregada para fazer um bom pão. E hoje eu faço pães com muita facilidade. E ele não necessariamente existe essa questão da mão, existe a questão do conhecimento. Então, com o conhecimento e técnica aplicadas da forma correta, você consegue sim fazer um excelente pão. Outro mito é que pão com fermento biológico não pode passar por fermentação prolongada, fermentação longa. Muita gente acha que somente pães com fermento natural podem passar por um processo de longa fermentação. Só que isso é um grande mito, porque existem na panificação profissional diversas técnicas de pré-fermentações que fortalecem o seu pão e dão uma sobrevida de fermentação, resultando num pão muito mais complexo lá no final, com sabores diferenciados, aromas diferenciados, inclusive que muita gente confunde. Quando pega um pão de longa fermentação com fermento biológico, muita gente confunde achando que é um pão feito com fermento natural. E sobre a fermentação prolongada, muitas vezes assim, o que é essa fermentação prolongada? Fermentação prolongada é você deixar o seu pão em processo de crescimento por 18, 24 horas. E muita gente acredita piamente que você só consegue bons resultados com fermento natural. Acham, inclusive, que o fermento biológico não serve para isso. Então, eu garanto que você consegue fazer, com a técnica correta, pães de longa fermentação, aqueles pães que você sova, deixa crescer em temperatura ambiente, intercala com crescimento em geladeira, na temperatura controlada também. Tudo isso aplicando uma técnica correta. Você consegue pães muito complexos. Outro grande mito
que as pessoas têm é que comer o pão quentinho é o melhor negócio. Não necessariamente. Porque se você tira o seu pão do seu forno na temperatura correta e corta, ele vai ficar com aspecto de pão batumado, como se ele tivesse ainda cru. E isso é normal, porque a hora que você tira o seu pão do forno e corta, aquele vapor que está lá dentro ainda, ele sai diretamente pela porta de saída, que é o corte. E ele faz um cozimento, dando um aspecto de pão cru ainda. Porém, o pão, ao sair do forno com a temperatura correta, ele tem um tempo de descanso em temperatura ambiente. Ele precisa descansar e repousar até que ele fique frio por completo, para daí você poder cortar. Porque aquele vapor que está dentro do pão vai fazer com que o teu pão termine a cocção da forma correta, fique úmido da forma correta, te dê um tempo maior de prateleira. O que é esse tempo maior de prateleira? Você faz um pão hoje e você vai comer esse pão daqui 3, 4 dias ainda com grande qualidade, ainda macio. Agora, se você tira do seu forno um pão com uma temperatura extremamente elevada e corta esse pão e ele não tem aspecto de batumado, ele fica perfeito. Você vai comer esse pão maravilhoso, quentinho, vai passar manteiga em cima, vai derreter, vai ficar lindo. Só que amanhã, cedo, cortei hoje, amanhã, dormiu o pão, amanheceu duro, ele fica ressecado, porque a temperatura lá no forno não foi a temperatura correta. Então você ressecou, você retirou o excesso de umidade que deveria estar dentro do seu pão para que ele tivesse um tempo de prateleira maior, uma durabilidade, um tempo de vida maior. Então a gente tem que aplicar sempre a técnica correta em temperatura, em tempo, para que você consiga pães de melhor e maior qualidade.